Olá, esse é o Central News, um espaço dedicado a comunicar o que está acontecendo e o que ainda está por vir na nossa igreja. E essas são as notícias da semana. Temos um recado para você, mulher. O Retiro de Mulheres de 2023 acontecerá entre os dias 17 a 19 de novembro no Palmiero Hotel, em Itaboraí. O valor será R$ 750 e pode ser parcelado. Se você ainda não se inscreveu, procure Cláudia ou Jane. Se você ainda não faz parte de uma célula, gostaríamos de te convidar a fazer parte de uma. As células são um espaço de cuidado e comunhão. Todas as quintas temos as nossas células de casais, mistas e de mulheres. E às sextas temos as células de adolescentes e de jovens. Se você gostaria de participar, procure um dos líderes de células ou a Luciana. Todo domingo, às 8h30, temos a Escola Bíblica Discipuladora, onde há uma trilha de aprendizado que inicia com a classe Descubra. Mas além da trilha, também há a classe de adolescentes e as classes do Central Kids. Vem para a EBD! O batismo é uma ordenança de Jesus para todo aquele que nele crê. E no dia 3 de dezembro, teremos a concretização dessa ordenança pelos nossos irmãos que tomaram essa decisão. E se você também tem o desejo de se batizar, procure pelo pastor Natan. Na última sexta-feira do mês, teremos o Sexta é Nossa, um culto dirigido pelos nossos adolescentes que é aberto a toda a igreja. Te convidamos a estar conosco a partir das 7h30. Atenção, criançada! Vem aí mais um congresso do Central Kids, que vai ser nos dias 7 e 8 de outubro, com o tema Deus, o Dono do Tempo. No sábado vai ser às 6h30 e no domingo às 10 e às 6h30. Embarque nessa viagem com a gente. Essas foram as notícias da semana. Caso tenha algum anúncio ou deseje alguma informação, temos o número de WhatsApp do Central News. O culto já vai começar. Abra o seu coração para o que Deus tem a falar com você hoje. Deus os abençoe.
Uma boa noite, B Central. Pode ficar melhor? Uma boa noite, B Central. Eu gostaria que todos, se pudessem, se colocassem em pé. Você que está aí ao alcance da nossa voz, que você possa adentrar ao templo, pois nós estamos aqui com o único propósito de adorar e servir ao nosso Deus. Verdadeiramente eu não sei como você chegou, mas eu espero em nome de Jesus que você saia daqui totalmente diferente da forma que você entrou. Isso não por minha causa, mas pela presença do Espírito Santo de Deus em você, amém? Eu gostaria também de pedir a você desse uma olhada para o lado. Olha aí que pessoa linda que está do seu lado. Mas dá uma olhada para trás, para o outro lado. Você dê aquele abraço caloroso. Você deseja essa pessoa um culto abençoado em nome de Jesus. E hoje de uma forma bem específica, meus irmãos, nós temos entre nós pessoas queridas. Talvez você, meu querido visitante, você que está nos visitando essa noite, você que veio convidado de alguém, ou você de outra igreja que sentiu o desejo de estar aqui, eu gostaria que você levantasse sua mão. Levante a sua mão, onde quer que você esteja. Que alguém, com certeza, olha lá atrás, gente lá da nossa igreja lá atrás, meus irmãos, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você, meu querido, que está nos acompanhando através da mídia, que o Senhor abençoe a sua vida aí na sua casa. Mas nesse momento, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, porque quem te trouxe aqui foi o Senhor, e Ele te trouxe com um propósito específico. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a pedir mais a presença dEle na nossa vida. Porque esse não é um culto feito para homens. E essa não é uma comunhão vazia. Pois a presença do Senhor está aqui. Nós queremos elevar ao Senhor os nossos pensamentos e prestar a Ele um culto feito por verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Senhor Jesus, a Tua igreja, Senhor, se encontra neste lugar, desejosa, Senhor, de ouvir, de experimentar daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Deus. Que em nome de Jesus, que nessa noite haja cura, haja transformação, haja libertação, ó Deus. Ó Senhor, pois nós entendemos que onde Tu estás, o ambiente muda. Nós desejamos, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Desejamos da Tua presença no nosso coração. E que nós possamos, Senhor, não nos encher, mas transbordar dessa alegria. Que o nosso coração possa pulsar pelo Senhor, pois nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ó Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Guia-nos, Senhor, a águas tranquilas e refrigera nossa alma, ó Deus. Pois é o que nós te pedimos e lhe agradecemos. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. O mundo tenta, de todas as formas, nos desvirtuar. Ele tenta fazer aquilo que é comum, incomum, ou incomum, comum. Ele tenta desvirtuar as nossas mentes. Ele tenta fazer com que nós nos posicionemos de forma arbitrária a tudo que tem acontecido. Mas hoje de manhã foi pregado que nós devemos ter fé. Nós precisamos ter coragem de enfrentar o que o mundo tem nos colocado. E qual é a posição que nós temos tido diante disso? Nós vamos nos recuar, nós vamos abaixar a nossa cabeça, porque nós somos a igreja do Senhor. E por mais que tudo venha contra nós, a
igreja permanecerá de pé, amém? E é isso que nós vamos cantar nessa noite. Nós estamos de pé. Essa igreja, a Igreja Batista Central, ela vai permanecer de pé. E a palavra do Senhor vai continuar sendo pregada neste lugar. Porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Vamos cantar, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vocês podem louvar com palmas nesse momento? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. A perseguição não parou. Vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno jamais irá prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Uma só nação, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move, o que nos move é o que nós cremos. Uma só nação, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a Ele. Amém.
continuar adorando ao nosso Deus. A gente passa por tanta coisa, mas ter certeza da presença do Santo Espírito de Deus na nossa vida. Ele falou que a gente ia passar, ele não disse que a gente não ia passar por dificuldades, mas ele falou que ia deixar com a gente o Consolador. E esse Santo Espírito que nos move, que nos consola, nos transforma e nos faz realmente ficarmos de pé, como a gente acabou de cantar. Não é pela nossa força, não é pelos nossos belos olhos, mas pela presença do Santo Espírito em nossas vidas. Vamos adorar o nosso Deus essa noite. Cantar, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos Não há nada
queridos, quando permitimos que verdadeiramente a presença de Jesus seja real na sua presença, na minha vida. Esse é um momento específico em que o eugocentrismo deixa de existir. Você se retira do centro e permite que Jesus se torne o centro. E quando você permite que Jesus seja o centro da sua vida, quando você permite que Jesus seja o centro da tua casa, os milagres acontecem. Permita que Jesus inunde a sua vida com a presença dEle, com a presença do Espírito Santo dEle. Dê lugar. Não queira fazer por si mesmo, mas deixe Ele fazer. Deposite os seus fardos na mão do Senhor. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, aqui está a minha vida. Aqui está o meu filho. Aqui está o meu marido. Senhor, aqui está a minha esposa. Talvez ele esteja afastado do Senhor, dos caminhos dele. Mas, querido, coloque, deposite, estenda, coloque nas mãos do Senhor. Deixa Ele fazer. Mas tudo acontecerá a partir do momento em que você permite que Ele seja o centro da sua vida. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, Deus já eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro.
de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 com Jesus, Jesus, vou me encontrar com o Pai. Jesus, 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 com Jesus, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós entregamos a ti, Senhor Deus, toda a nossa vida, todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Esteja com cada vida aqui presente nessa noite. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que aquilo que nós viemos buscar somente encontremos somente em Ti, Pai. Na Tua palavra, no Teu refúgio, no Teu aconchego. Pai, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Que isso, meu irmão. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que coisa linda. Seja muito bem-vindo à nossa IB Central. Muito bom recebê-lo aqui nessa noite. Coisa lindíssima. Nós estamos aqui reunidos, né? Pela manhã nós falamos e queremos aqui reforçar. Graças a Deus já estamos com parte do som novo da nossa igreja instalado e Deus tem já nos abençoado, coisa assim que nós estamos nos alegrando, né? A nossa transmissão também está sendo melhorada também, né? A partir da mesa de som que nós compramos, tudo isso. Meus irmãos, a Paula vai conduzir aqui um momento de gratidão, mas eu queria aqui lembrar a você que temos um objetivo como igreja. Nós, como igreja, temos como objetivo ser uma igreja 100% fiel. Porque fidelidade para nós é um valor inegociável. Isso não tem a ver somente com ofertas e dízimos. Isso tem a ver com as nossas relações familiares, relações sociais, relações de negócio. Tudo isso tem que ter o quê? Fidelidade. Fidelidade. Num casamento tem que ter
fidelidade. Numa sociedade da empresa, lá onde você tem, todo mundo tem que ter fidelidade. Porque se não tiver fidelidade, você vai ficar em maus lençóis. Que é coisa horrível. A fidelidade, ela traz para o ambiente uma atmosfera de segurança. E é muito bonito porque uma das características do nosso Deus é que ainda que a gente permaneça, ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Por quê? Porque o nosso Deus não é movido a partir das nossas ações. Ele é dependente de você, porque fidelidade é uma questão de caráter. Então, nós estamos falando sobre isso e queria convidar você que ainda não despertou para você fazer parte dessa campanha do som da nossa igreja. Você já viu que tem um negócio muito bonito aí que está sendo feito. Nós estamos aí, né, com uma mesa, compramos a mesa de som, compramos as caixas, subwoofer aqui, né, a nossa sala de mídia também está em obra. Então Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E eu quero lembrar você que nós temos uma estratégia. A nossa estratégia é bem simples. Nós desejamos que 100 irmãos que puderem, né, contribuir com R$100 durante 10 meses. Então seria R$1.000. Se pode fazer isso por meio do cartão, faça. Não, pastor, eu prefiro fazer isso a partir do Pix ou a partir da transferência bancária. Bênção. Fique da maneira que Deus lhe orientar. E 200 irmãos com R$500, dividido em 10 vezes. Então seria R$50 durante 10 meses. E aí, pastor, por que o senhor está falando, enfatizando isso? Porque é o seguinte, irmãos, nós já compramos esse som por um preço muito abençoado. Mas se você se enganjar nessa campanha, nós vamos pagar o nosso som antes do prazo estabelecido. E vamos ainda ter mais descontos. Porque a maneira como a nossa igreja fez é da seguinte maneira: se nós pagarmos algumas prestações da parte lá de trás, nós vamos receber um desconto maior. É igual quando você vai comprar o carro, que você compra ali no CDC, ali, que você às vezes paga de trás lá, e aí você tem. Então, nós fizemos, né, foi feito para nós em 36 meses. Mas se Deus nos abençoar, se você for fiel, se você tiver como princípio honrar a Deus, sabe o que vai acontecer? A nossa igreja vai pagar esse som antes do prazo estabelecido e mais uma vez o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém. Então, esse é o desejo do nosso coração. Pastor, eu não posso nem com 100, nem com 50. Eu posso com 30. Eu posso com 20. Cada um contribua segundo propôs no seu, não por necessidade. A gente não contribui com tristeza ou por necessidade. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 9:7 que Deus ama o que dá com alegria. Então, se há alegria no seu coração, a sua contribuição, ela será aceita porque é uma oferta. Lembrando que você deve manter o seu dízimo e ofertar. Paulinha. Boa noite, igreja. Esse é um momento que nós estaremos separando para um momento de gratidão, um momento de dízimos e oferta, um momento em que nós temos separado, como o pastor falou, para que nós possamos ser fiel. Diante de tudo que Deus tem feito na nossa vida, diante de todas as bênçãos que nós temos recebido, mesmo sem merecer, Deus tem sido fiel em nossas vidas. E para esse momento eu separei um versículo que está lá em 2 Crônicas 7:14, que é um versículo que eu particularmente gosto muito, mexe muito comigo. Eu acho que a gente pode ler junto, porque o que
que Deus tem para nos dizer através dele é tão claro, é tão óbvio, que às vezes a gente até esquece, né? Mas Deus vem nos trazendo a memória que a soberania é dele, que ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. A fidelidade que nós devemos ter a ele, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos dedicados, é pela misericórdia de Deus que nos alcança todos os dias. Por isso nós devemos honrá-lo, glorificá-lo. Nós devemos nos humilhar todos os dias para pedir a ele que ele tenha misericórdia de nós. E quando eu separei esse versículo para orar, eu venho lembrando de algumas coisas, né? Principalmente do que vem passado ultimamente no noticiário. Eu, particularmente, quase não vejo jornal, porque é algo que me traz muita dor, muita tristeza, principalmente quando se trata de criança, né? A última criança morta no Rio de Janeiro tinha só 3 anos. Até me arrepio. Aí você se pergunta, onde está Deus? Senhor, será que o Senhor não viu isso? Será que o Senhor não podia impedir isso? Mas Deus está e sempre esteve no mesmo lugar. E nós, onde estamos? Onde é que nós estamos diante dessa palavra? Que diz assim, vamos ler todos juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É algo tão claro em que Deus vem nos dizer nessa noite. Você tem se humilhado diante de Deus? Você tem parado, se dedicado para buscar a palavra de Deus? Você tem orado pelos seus, pelos meus e pelos nossos? Porque parece que é lá longe, né? É lá no Rio de Janeiro. Mas a dor que aquela mãe sentiu quando recebeu aquela notícia que aquela criança de 3 meses morreu com um tiro de fuzil nas costas, gente, eu senti e eu chorei. Então, o que nós temos feito diante disso tudo? Nós somos milhões de evangélicos nesse Brasil. O que a gente tem feito? Como é que tem sido a nossa adoração todos os dias? Porque Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Esse é o nosso momento de gratidão. Nós vamos ouvir um louvor. Você terá a oportunidade de vir aqui na frente, agradecer pela sua vida, trazer a sua oferta. Temos lá atrás o tesoureiro, que você pode passar o seu cartão de débito. Temos através do QR Code. Temos através do Pix da nossa igreja. O pastor tem falado que possamos ser fiéis a Deus. Amém, igreja. O louvor que eu estarei cantando tem como título Seja Um. E Deus, ele é tremendo, Ele só vai confirmando no nosso coração aquilo que Ele tem guardado para nós. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo. Mesmo que aos olhos meus hajam erros, interceda por ele, entregue
a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus hajam erros. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam o mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Vamos juntos? Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo do Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Abram seus corações e sejam um. Amém. Nós vamos chamar agora as nossas crianças para o seu momento do culto infantil e as tias, para que elas possam estar se preparando. Todas as crianças. Esse é um momento separado para que elas possam estar recebendo a boa palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Privilégio. Fazer igual a tia Bebel agora, olhinhos fechados, quietinhos, para falar com o Papai do Céu. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Deus, diante de tudo que temos vivido, temos visto, Senhor, nos dias atuais. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, te consagrar essas crianças que aqui estão. Deus, eles estão aqui porque eles nasceram, Deus. Porque o Senhor permitiu que
que eles fossem gerados no ventre de suas mães, gerados no coração de alguém. E nós queremos te agradecer, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, te agradecer pela fidelidade do teu povo. Que o Senhor continue movendo, Deus, com o teu amor, com a tua misericórdia, a tua graça no meio de nós, Senhor. Pai, que nós venhamos, ó Deus, a descer da nossa arrogância, Senhor, e nos entregarmos a Ti por completo, Pai. Temos o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, como igreja, Senhor. Que sejamos que sejamos unidos em Ti, ó Deus, no mesmo propósito, na mesma adoração, mesmo com as diferenças, Senhor. E nesse momento nós te entregamos, Pai, as tias que vão estar com essas crianças, Pai, que elas também estejam sendo cuidadas por Ti, no seu emocional, na sua estrutura. Se aconteceu algo durante a semana ou em casa, para que desviar do propósito, Senhor, que o Senhor possa estar guardando essa mente cativa em Ti, Senhor. E guarda cada pequenino desses da Tua casa, Senhor, e que nós sejamos exemplos para eles, ó Pai. Que sejamos inspiração para que eles conheçam a Ti, Senhor. Deus, muito obrigada. Nós te agradecemos, porque é com a Tua permissão que nós estamos aqui, Senhor. Porque é no nome santo e poderoso de Jesus que nós te oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Sei que os flamenguistas estão um pouquinho tristes, mas era uma missão quase impossível hoje, né? Diante do que a gente tem visto. A gente está aí chegando no último dia daquele que foi o período prometido de um calor intenso, uma pressão de ar quente, atmosférica muito maior, e nós cariocas acho que a gente enfrentou de boa, né? Porque a gente já está acostumado com isso. Mas hoje eu confesso que, trabalhando de manhã, rapaz, aquela tenda ela só faz o micro-ondas ficar ainda mais ativado. E já eram 2 horas, mais ou menos, 3 horas de assembleia, e eu lá sentado, eu confesso assim, que gordinho sofre mais, né? E eu comecei a olhar assim para as pessoas, e as pessoas se multiplicando. Eu falei, rapaz, vai dar ruim. Até que veio uma senhora com uma água geladinha e falou, se você quer? Eu falei, agora. Eu bebi o primeiro copo, o segundo copo, tudo foi me refrigerando, me renovando. E eu fiquei imaginando os tempos de Cristo, né? Andando lá por Betânia, Cafarnaum, Belém, Galiléia, Samaria, Sicar, Estrada de Siquém. O quanto, naquele período, naquele clima desértico, aqueles homens e mulheres não sofriam para levar a mensagem, para levar a palavra e ter disposição para isso. E a gente, às vezes, quando lê a Bíblia, a gente não consegue configurar os detalhes da realidade daquele povo, daquelas pessoas que não tinham carro, não tinham Uber, não tinham ar-condicionado para descansar legal à noite. E eles, mesmo assim, faziam e fizeram com que o Evangelho chegasse até nós, até hoje, aqui, e nós vamos conversar sobre esse Evangelho. Parecia para eles também uma missão impossível. Eu acho que nem Tom Cruise seria capaz de fazer o que eles fizeram, porque primeiro o ator, ou se essa pessoa de fato existisse na realidade com tamanha habilidade para ser um agente secreto, ele não teria o Espírito Santo, ou não poderia ser como Cristo foi para fazer uma obra de tamanha graça. E eu quero conversar com os irmãos sobre uma missão possível. Esse é o tema da mensagem de hoje. Uma missão possível. E nós, como crentes em Jesus, ou se você hoje está aqui nos visitando, ainda não recebeu de alguma forma essa mensagem, esse ensino, né, de como a gente aqui crê no Senhor Jesus como nosso Salvador, como aquele que nos remiu os pecados na cruz do Calvário, eu espero que você entenda nessa noite também que a sua vida sem Cristo é
uma missão impossível. A sua vida sem Cristo é uma missão difícil demais de ser conduzida. Para nós já é difícil, mas há sobre nós um refrigério, há sobre nós uma esperança, há sobre nós uma fé com a qual nós também estamos aprendendo a todos os dias a amadurecer, a fortificar o nosso interior, fazendo com que a gente não se comporte como quem não crê ou como quem não acredita, mas como quem resiste e persevera rumo ao propósito que nos está proposto. Esse é o papel do crente e nós vamos hoje conversar sobre isso, sobre a missão possível, uma das missões possíveis realizadas por Cristo no seu tempo em que Ele viveu aqui na terra. Eu quero convidar os irmãos a ler o texto que já está lá de João 4, de 1 a 30. Nós vamos ler os 30 versículos. Alguns pastores que vêm aqui dizem, acho que o pastor Natan também, a gente, se tiver uma mensagem ruim, pelo menos nós lemos a Bíblia. 30 versículos e nós vamos começar agora. Eu vou deixar os irmãos mesmo assentados e nós vamos ler então João 4, de 1 a 30, que diz assim: é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Primeiro versículo: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água, ou dê água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, mas em Jerusalém. Vocês samaritanos não o conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro,
a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome pela oportunidade de falarmos sobre o Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui diante da Tua palavra e esperamos que o Teu Santo Espírito venha e preencha o nosso coração com a Tua verdade. Que ninguém mais que o Senhor venha e aplique aquilo que os nossos corações precisam. É o que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como qualquer pessoa que observa com um sentimento de comparação, os fariseus estavam olhando para Cristo também com esse sentimento quando eles começaram a interpelar Jesus sobre a quantidade de batismos que ele estava realizando. Jesus, antes de chegar a Sicar e ter esse diálogo com a mulher samaritana, ele estava já sofrendo as primeiras pressões do início do seu ministério, quando ele, então, começou a se apresentar de uma forma mais contundente aos discípulos e também ao povo que estava ao seu redor. Não à toa, o diálogo com a mulher samaritana está próximo do trecho da Bíblia, onde há também o diálogo de Jesus com Nicodemos, e nós observamos isso recentemente através de uma mensagem do pastor Natan. Nicodemos era um homem rico, um fariseu, culto, membro do Sinédrio, e ele teve a oportunidade, desejou ter um encontro com Jesus, um encontro físico, geográfico, em alguma daquelas regiões. Então ele conheceu Jesus para tentar tirar prova de todos os seus feitos, de todas as suas ações, se era ele mesmo o autor, daquilo que ele de alguma forma testemunhou. E Jesus o convidou a segui-lo. Jesus fez com que ele entendesse que era necessário que ele nascesse de novo. Mas Nicodemos não resistiu à vaidade de continuar sendo alguém socialmente imponente. Nicodemos não quis seguir a Cristo. Então Jesus vai seguindo, depois de ter uma conversa com um judeu, com um membro do Sinédrio, com alguém rico, culto e importante, ele decide pedir que os seus discípulos fossem à cidade e ele então ficasse ali à beira do poço para encontrar alguém. Ele já tinha essa intenção. Jesus, quando chega em Sicar, em Samaria, Sicar significa cidade de tolos, cidade de bêbados. Uma cidade, explicando como Samaria era, um monte comprado por honra e por 2 denários, e que foi sendo edificado ao longo do tempo, e de alguma forma esses povos criaram, judeus e samaritanos, um cisma religioso. Os samaritanos, embora de mesma origem israelita, tiveram as suas intenções contraditas pelos judeus, quando o templo de Jerusalém, segundo eles, não era mais o templo em que deveria ser cultuado a Yahvé. E então eles criam também um templo em Samaria. E essa criação fez com que houvesse entre eles uma separação, e essa separação foi se acentuando ao longo do tempo, fazendo com que eles se odiassem. Um judeu era proibido de falar com um samaritano, porque eles eram impuros, a sua água era impura, o seu pão era impuro. E ainda mais, uma mulher, um membro do Sinédrio, ou um judeu homem, não poderia falar com uma mulher em público, nem mesmo com a sua esposa. Mas Jesus, na sua caminhada inicial, ele entende que ele estava ali para romper com alguns costumes, para romper com algumas tradições, colocando a pessoa em primeiro lugar. E a gente sabe que naquela comunidade patriarcal a mulher era um ser desconsiderado. E a desconsideração da mulher e a subordinação da mulher em relação ao homem naquela época era muito mais um papel cultural do que um papel da criação de Deus. Porque Deus criou a mulher e o homem para andarem em unidade de propósitos, mas ao longo do tempo o pecado e as desvirtuações culturais se acentuaram no sentido de fazer com que a mulher se transformasse em alguma coisa menos importante do que o homem naquele momento. E aquela mulher vinha se aproximando ao poço, porque um dos deveres da mulher naquela época era fazer pão, cuidar da casa, primariamente atender o marido sexualmente, cuidar dos filhos e também buscar água, carregar água. Os cântaros poderiam pesar, ou em litragem, 85 litros, 90 litros, 70 litros,
mas as mulheres carregavam cântaros menores, porque obviamente ela não conseguiria carregar um cântaro desse tamanho. O poço em Sicar ficava a 1,6 quilômetros da cidade. Então imagine você nesse solzinho de hoje, lá, aquela mulher carregando aquilo, e ela ia num horário diferente, porque ela era alguém conhecida pelo seu comportamento moral, pelo seu comportamento matrimonial ali em adultério com o seu 6º marido. Depois de 5 divórcios, depois de uma união que não era uma união reconhecida, ela estava por encontrar mais um homem, mas esse homem era um homem diferente. Era um homem que mudaria a sua vida por inteiro. Era um homem que daria a ela algo que nenhum outro homem foi capaz de dar: a água da vida. Então, a gente se pergunta por que Jesus liberou os discípulos para comprar comida e não fez com que eles testemunhassem aquele momento do diálogo que ele teve com aquela mulher. Eles ainda estavam no início de seu aprendizado apostólico, e talvez eles não tivessem espírito suficiente para entender que o que Jesus estava fazendo era o estabelecimento de uma nova prioridade de missão, e uma missão possível. Naquele momento eles não podiam colocar em primeiro lugar a sua tradição, em primeiro lugar o seu sexo masculino, como aquele que deve comandar algo ou outros seres inferiores, como a mulher, por exemplo. Eles não deveriam colocar a tradição de cisma e de rixa e de consideração daquele povo como um povo inferior, porque ele estava ali para apresentar um projeto de um reino, e um reino eterno que veio para alterar as circunstâncias que aquele povo vivia. Quando Jesus diz que a salvação vem dos judeus, a tradução não significa judeus raça, mas judeus geografia. Ele nasceu lá, ele cresceu lá e ele iniciou o seu ministério lá. Então, daquele lugar para todo o resto do mundo está assim sendo apresentado um novo modelo de vida e uma salvação para todo aquele que crê. E aquilo talvez fosse difícil demais para que os discípulos compreendessem. Então ele decide que eles podem ir à cidade para comprar comida. E eles foram à cidade comprar comida e voltaram com a comida. Não fizeram nada diferente. Jesus ficou e fez algo emblemático, algo lindo, que foi dizer para aquela mulher que ela precisava de uma novidade de vida, que ela precisava fazer algo diferente em sua vida. E eu vejo que nós, da mesma forma, muitas vezes, como os fariseus fizeram com Jesus, comparamos quantidade. Tem um pastor batizando mais do que o outro, tem uma igreja mais cheia do que a outra, tem uma igreja com um som melhor do que a outra, e talvez a gente vá dizer isso agora. E a gente se apega a coisas que não são eternas, a coisas que não fazem a mínima diferença no mundo espiritual, a coisas que não vão agregar ou trazer alimento a quem precisa, trazer luz a quem está na escuridão, porque são coisas que vão só engrandecer a nós e não a Deus. E quando a gente olha para Jesus pedindo que seus discípulos estejam indo à cidade comprar alimento para que ele tenha uma conversa, Jesus possuía em primeiro lugar uma missão possível quando havia nele um desejo intencional. O versículo diz: era-lhe necessário. Quando João escreve era-lhe, João não diz era-nos, era-lhe. Ou seja, era para ele necessário passar em Samaria, porque ele compreendia o sentido de ter que passar por aquele lugar. Eles não queriam passar, os discípulos não queriam conversar, eles queriam seguir a estrada de Siquém, dar a volta e triplicar o percurso do caminho para não ter que atravessar Samaria, porque aquele povo era um povo impuro, era um povo indesejado. Mas Jesus queria irromper e intencionalmente causar impacto e salvação na vida daquela mulher. O nosso coração, como igreja, como servos, precisa ser também um coração intencional, que possui e produz um desejo intencional de salvar pessoas, povos, que talvez sejam para nós difíceis, que talvez sejam para nós emocionalmente incomunicáveis. Talvez dentro da nossa casa
exista lá alguém que a gente possa enquadrar como samaritano. Uma pessoa que eu não quero conversar, uma pessoa que eu não quero coexistir. Talvez seja até seu esposo e sua esposa, seus pais ou seus filhos, porque a gente vê neles algo impuro, porque a gente vê neles algo incorreto, porque a gente vê neles algo que nos desperta impaciência e desmotivação de continuar caminhando uma vez mais. Mas imaginem vocês seguir o exemplo de Cristo em amor, fazendo com que eles vejam em vocês não pessoas que tenham uma espécie de raça ou cisma com eles, mas alguém que apresente o amor sem ter medo da rejeição, sem ter medo da resistência, sem ter medo do risco de não dar certo. A motivação e o desejo intencional são irrigados pelo Espírito Santo e são de alguma forma fortificados pela ação de Deus quando Ele vê no seu coração a intenção de resolver, a intenção de perdoar, a intenção de ressignificar a existência das relações que você tem e que de alguma forma foram quebradas. Quando Ele coloca sobre nós o seu poder, quando Ele coloca sobre nós a possibilidade de cumprirmos a missão possível que é, Ele precisa perceber que o seu coração está na mesma sintonia, está na mesma tocada daquilo que o Pai deseja, daquilo que o Pai quer. Eu tenho certeza absoluta de que talvez você tenha entrado aqui nessa noite, crente ou não, e isso acontece com todo mundo, sentindo-se no fundo do poço. Eu não estou emocionalmente bem, eu não estou financeiramente bem, eu não estou matrimonialmente bem, eu não estou conseguindo exercer com plenitude aquilo que eu creio, ou aquilo que eu sou como pai ou mãe, filho, não importa. Porque já foi dito aqui pelas ministrações anteriores que não tem sido fácil, não tem sido algo suave para nós conviver no nosso dia a dia, e talvez nós estejamos estabelecendo na nossa casa uma Samaria, olhando para alguém do nosso lar como alguém que a gente não quer ter contato, como eu já disse. Mas Jesus visita o improvável, Jesus visita o esquecido, e Jesus visita o lugar de rejeição. Pode passar. Quando Jesus chega naquele poço, quando Jesus chega para encontrar aquela mulher, Ele está olhando para alguém que socialmente era improvável de ter contato com alguém. Quando Ele chega para conversar com ela, Ele está dando a ela uma importância de alguém que já havia sido esquecida. Porque uma mulher divorciada era uma mulher impura, e uma mulher ainda vivendo em adultério mais impura ainda, mais rejeitada ainda. Mas o que fez com que o homem santo, o que fez com que um Cristo que não se mistura ou não deseja conviver com o pecado estivesse ali conversando com ela e estabelecendo nela um alvo de graça, um alvo de salvação, um alvo de alteração e reavivamento da sua história. Nós, muitas vezes, em contexto prático, queremos e desejamos que pessoas sejam transformadas, mas não queremos ter contato com os improváveis. Nós desejamos que pessoas sejam salvas, mas nós não queremos ter contato com aqueles esquecidos. Nós desejamos que haja transformação no mundo, mas damos a volta e não passamos por Samaria. Que transformação prática haverá através da sua vida se você não trilhar os caminhos mais difíceis? Se você não andar pelas ruas daqueles que de alguma forma estão sendo esquecidos ou rejeitados, sendo você o Cristo que precisa apresentar a água da vida que eles precisam beber. Mário Sérgio Cortella disse que quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar. E muitas vezes na direção certa, com os olhos vendados, sem ter a percepção da direção que nós estamos, ao invés de caminhar para sairmos do poço, nós estamos caminhando para entrar ainda mais nele. E isso é algo sutil e imperceptível, espiritualmente falando, e emocionalmente também. E hoje a missão possível que Deus deseja, em primeiro lugar, que a gente tenha essa, a intenção de reformular a nossa caminhada,
a intenção de reformular a nossa sensibilidade espiritual para perceber o esquecido, para perceber o rejeitado e para visitar os lugares de rejeição. Em segundo lugar, além do desejo intencional que o nosso Senhor teve, a missão é possível quando eu sei onde estou e quem sou. Aquela mulher vira para Jesus no início do diálogo deles e diz: porventura você é um profeta? Porventura você é maior que o nosso pai Jacó? E aqui é interessante que ela deposita em Jacó uma devoção, como quem construiu um poço e esse poço fosse a razão da sua vida e a razão da sua subsistência. A gente sabe que biologicamente a água é importante, nós precisamos beber. A água ajuda a hidratar, a eliminar toxinas através da urina, a fazer com que a gente tenha um ânimo e um renovo, mas Jacó fez algo importante para aquele povo, mas estava de longe ele era incapaz de fazer algo parecido com aquilo que Cristo estava propondo fazer. E muitas vezes nós líderes fazemos muito pouco, construímos um poço pequeno e já nos dizemos ou nos intitulamos vaidosamente como alguém que mudou a vida de alguém, ou como alguém que deu um sentido eterno, quando na verdade nós não fizemos mais do que nossa obrigação. A linha é tênue entre nós dedicarmos tempo a pessoas e não às obras divinas e eternas, no sentido de transformarmos pessoas. Jesus Cristo fez diversos milagres e ele não queria ser conhecido pelo seu poder, porque o milagre, por exemplo, de ressurreição de Lázaro faria com que Lázaro vivesse eternamente. Não, Lázaro voltou a morrer. A cura do cego de Jericó faria com que esse cego enxergasse para sempre. Não, ele morreu e ficou sem enxergar, porque morreu e parou tudo. O milagre não tinha um fim em si mesmo, mas a intenção principal era trazer a esperança da vida eterna a um povo abandonado, a um povo açoitado, a um povo esquecido, a um povo rejeitado, a um povo que era controlado por pessoas ricas, poderosas e que usavam o nome de Deus para isso. E a intenção da igreja de Deus não é fazer com que você seja assim. Eu estou feliz aqui porque eu estou diante de algo que me alimenta, e o dono desse algo que me alimenta é Natan Fernandes. Não, o dono desse algo que me alimenta é o Espírito Santo do Senhor. O Natan é um líder ousado, e que está nos conduzindo em amor, e nós respeitamos isso e amamos isso. Mas o Pai Celestial é o papel do nosso Pai Celestial, de salvar a todo aquele que nele crê. Portanto, a comparação que ela faz com Jesus, ele nem dá ideia para ela, ele nem desenvolve o assunto sobre Jacó. Não me importo com seu pai Jacó, eu o conheço, porque eu estou aqui apresentando uma água diferente da que ele te apresentou, porque você vai voltar a sentir sede com a água que ele fez fazer nascer ou brotar da terra através desse poço. A água que eu te proponho, e a partir do versículo 13 não aquela que você voltará a sentir sede outra vez, mas aquela que fluirá como um rio de águas vivas que jorram do trono de Deus. Eu queria que você entendesse isso de uma forma bem clara. Existem pessoas que são importantes, exponenciais na nossa casa ou na nossa igreja, na nossa história, mas elas não podem roubar o lugar que é o lugar do nosso Senhor na nossa vida. Nós precisamos, além de ter a experiência de ouvir nossa liderança, de ouvir nosso pastor, precisamos principalmente ouvir a voz do nosso Espírito Santo. Nós não podemos terceirizar a nossa experiência espiritual para a experiência dos outros. Nós não podemos terceirizar a nossa vivência espiritual com o Espírito Santo, que nós podemos construir através da palavra, da vida e da lacração que muitos fazem nas redes sociais. Essa experiência real com a qual Jesus estava propondo a esta mulher é a experiência real que Ele quer que você tenha. A experiência de encontro
e de ter a sabedoria de quem você é e onde você está, você é como esta mulher, impuro, impaciente, infeliz, fazendo todos os dias a sua mesma atividade, buscando água no poço, sem perspectiva? Ou você teve um encontro, e esse encontro revelou para você que através da última vez em que seus olhos fecharem, eles abrirão pela primeira vez na eternidade? E esse sentimento e essa verdade é uma verdade que nascerá no coração de todo aquele que crê. E é a verdade que deve ser proposta e visível no coração daquele que já creu, que já aceitou, mas que ainda vive como esta mulher, distante da realidade de quem sempre sente sede mais uma vez. Jesus tentou, de alguma forma, mostrar para ela que ele não estava ali para ser mais um preconceituoso. Ele não estava ali para estabelecer um critério racial de superioridade com ela, mas um critério de amor de quem aceita o pecador, discordando do seu pecado, mas sem evidenciar isso como uma premissa de superioridade. E aí eu volto para a nossa realidade também, quando a gente encontra um irmão, ou a gente percebe algum irmão errando, pecando, navegando por águas tortuosas, e nós vamos parar em que lugar para ter uma conversa com ele, para mostrar que ele está tendo sede outra vez, porque ele está, de alguma forma, saindo do prumo, saindo do caminho. O exemplo real de Jesus aqui nesse diálogo é o exemplo real que ele quer que a gente tenha como igreja, como irmãos, como pais, maridos e esposas. Eu não vim aqui para trazer mais peso a você, eu não vim aqui para trazer julgamento a você, mas eu sei quem você é e sei onde você está. Eu sei que a sua vida não se resume aos seus 60 anos de existência, 80 anos de existência, porque você, mulher, já morreu, só falta enterrar. Mas eu quero propor para você a existência eterna, a água da vida que jorra do trono, que fará com que a esperança da salvação faça você viver de uma forma diferente, mesmo em meio ao caos que você se colocou. Nicodemos, como eu disse, era um homem judeu, rico, culto, mestre, fariseu, membro do Sinédrio, quis marcar um encontro com Cristo. A samaritana era não um homem, mulher, samaritana, pobre, inculta, imoral, e Cristo provocou um encontro com ela. Uma vulnerável, uma impura e uma pecadora foi o alvo de Cristo. Qual tem sido o seu? Em terceiro lugar, a missão é possível quando feridas são tratadas. Jesus olha bem claro para aquela mulher, porque ela parecia, durante o diálogo, não estar compreendendo o que ele estava dizendo. Você, por acaso, é maior que o nosso pai Jacó? Você é um profeta? Mas Jesus estava querendo se revelar a ela como um Deus, e ela não estava compreendendo o poder que ele tinha. Então ele começa a se revelar de uma forma mais profunda. E a gente observa isso a partir do 16, quando ele diz: vai e chame seu marido. Não tenho marido, respondeu ela, e disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo isso. Você já teve 5. Então ela se assusta, provavelmente olha para ele e fala: como é que você sabe? Eu não sou tão famosa assim, não tem jornal, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem WhatsApp para um irmão falar mal do outro. Então é impossível que o Senhor saiba. Mas ele está ali naquele momento tentando mostrar para ela que ele conhece a realidade dela, mas ele não está ali para comparar a realidade dela com a outra ou com alguma outra. Ele não está ali para fazer com que a realidade dela seja jogada contra ela, mas ele está ali para se propor como uma mão de salvação, para tirá-la disso, para convencê-la que há uma oportunidade de viver uma existência diferente dessa. E o maior milagre que a gente pode reproduzir hoje é esse: alterar o destino que muitas almas estão tendo e que muitas pessoas estão tendo, um destino pavoroso, um destino de caos, um destino de insucesso e infelicidade. Porque não creia que você tenha que receber poder para fazer sinais miraculosos, porque por mais que alguém tenha isso, isso não tem um efeito prático tão grande quanto salvar uma vida
do inferno. E o que Jesus queria fazer com essa mulher era exatamente isso. Você já teve diversos relacionamentos, você está moralmente depreciada, você está socialmente rejeitada, mas eu estou aqui para dizer para você que eu te amo e eu estou propondo para você aquilo que eu tenho de melhor, a salvação e a água da vida que provém de mim. Então ela olha para ele e diz: olha, eu sei que o Messias virá e que o Messias nos dirá tais coisas. E ele então diz para ela: você não percebeu que eu impossivelmente ou possivelmente, como sendo Deus, sei sobre você? Então ela começa a cair em si como se algo estranho tivesse acontecendo. Esse homem sabe demais. E ele diz para ela: eu sou o Messias que você diz, eu que falo com você. E a gente já conhece esse Messias, a gente já sabe e já tem a experiência de conviver com ele através do seu Espírito Santo. Mas mesmo assim a gente toma decisões equivocadas na nossa vida, sem ter o diálogo com ele. Porque olha, eu tenho certeza absoluta de que, seja quem for, cristão ou não, que estiver nos ouvindo agora, certamente em algum momento da sua vida você se tornou como essa mulher e estacionou a sua vida em um lugar impuro também, como Samaria. Mas a verdade é que ele estava dizendo para ela que naquele momento não importava mais que sacrifícios fossem produzidos no templo, seja o templo de Samaria ou de Jerusalém. Você não precisa mais ir para o Monte Gerizim em Samaria. Você não precisa mais guardar um animal puro e perfeito e prestar sacrifício no dia de Yom Kippur, no dia da Páscoa, seja lá qual for, porque eu estou aqui dizendo que a partir de agora importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, você mulher da sua casa, você mulher de Samaria mesmo, conseguirá prestar um culto aceitável ao Senhor, conseguirá depositar a sua vida no altar de Deus, conseguirá ter diálogos com Ele como está tendo comigo agora. Nós precisamos dialogar mais com o nosso Senhor, porque Ele é Espírito, e eu preciso evocar essa conversa em espírito e em verdade. Dialogar menos com o YouTube, dialogar menos com aquela pessoa que eu sigo, que traz boas palavras, mas que não é referência maior, por ter feito apenas um poço pequeno que me satisfaz momentaneamente. A experiência maior é a experiência com o Espírito no secreto, no íntimo, que me faz reviver e que me faz ter a convicção da renovação da minha alma e da minha vida. Em quarto lugar, a missão é possível quando, inconformado, eu aceito algo novo. Inconformado, eu aceito algo novo. A mulher diz que os seus antepassados construíram um templo em Samaria. E ela fala de Jacó, cita os profetas, e certamente Deus falou através de muitos profetas, Deus falou através de muitas pessoas, mas mesmo assim o povo tendia a errar. Deus se apresentava para Adão, Deus fez uma nova aliança através de Noé, Deus levantou Moisés e a sarça para libertar o povo cativo, Deus levantou Jeremias, Ezequiel, Daniel, vários personagens para fazer com que ele se revelasse como quem ele é. Mas o povo tendia a aceitar um poço, uma migalha, como algo que fosse ser a sustentação primordial de suas vidas. O povo tendia a se debater em discussões, em rudimentos, em práticas que não trazem valor, em comentários que não agregam a existência espiritual de ninguém, em transmissão de erros alheios que não fazem com que aquele erro seja corrigido, mas apenas perpetue a mensagem e a informação do pecado de alguém. Nós precisamos ser agentes de transformação, e quando estiver acontecendo a incursão de uma atmosfera maligna e espiritual, de um pecado, de um erro, de algo pesado, isso precisa chegar em nós e terminar pela ação do Espírito Santo, pela sensibilidade real que você precisa ter para resolver isso e para estancar isso
na sua casa, no seu interior e na sua igreja. Assim, nós transformaremos esse lugar como lugar santo, agradável e espiritualmente aceitável. Porque acreditem, nós somos capazes de transformar essa igreja em uma Samaria. Nós somos capazes de nos transformar em uma mulher samaritana. O pecado é uma marca que nós temos. Aquela mulher, a gente sabe que o número que indica a perfeição na Bíblia é o número 7. Na tradição. Aquela mulher estava no 6º homem, e o homem perfeito, o 7º, ela tinha acabado de encontrar. E aí eu quero falar agora para você que procura o homem perfeito, ou para você que procura a mulher perfeita. Não adianta de nada você namorar meia dúzia dentro da igreja, procurando algo que não tenha o compromisso real de alguém que tem em você primeiro a transformação, em você primeiro a água da vida. Porque namoro errado é assim, toda hora tem uma sede diferente, e a gente até se embaralha confundindo os personagens. Estava namorando aquela semana passada, agora está com outra pessoa. E nesse momento em que você está à procura de alguém, procure alguém que forneça para você a água da vida, o respeito. Procure alguém que considere você não como alguém qualquer, como as mulheres eram vistas naquela época. Porque eu tenho certeza absoluta de que o seu relacionamento, e se você não tiver a fé fortificada no altar do Senhor, você vai se tornar como essa mulher samaritana, ou vai fazer do seu relacionamento uma Samaria, um lugar de caos, confusão e que não apresenta Deus para ninguém. Nesse momento, Jesus, quando ouve essa mulher dizer que os seus antepassados tinham construído algo para adorar, ele a interpela dizendo o que eu já disse, que importa que ela adore em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e que a decisão que ela estava por tomar naquele momento era uma decisão de alguém que não estava julgando e estabelecendo uma regra de coisificação daquela mulher, mas alguém que estava estabelecendo por perdão, graça e amor a consideração dela como alguém ainda assim importante. Porque o que ela fez, nós somos capazes de fazer, e na condição de sermos capazes de fazer, nós nos igualamos. Nós não fizemos ainda, e se Deus quiser, não faremos, mas nós não somos melhores. Nós apenas encontramos Jesus primeiro. Isso não pode fazer com que a gente se sinta superior. Jesus não está preocupado com o que você foi, mas com o que você pode se tornar nele. Talvez você seja esse ambiente árido, seco, rachado, sem a vida que a água pode trazer. E a água da vida em Cristo, ela vai fazer com que você de fato seja alguém transformado e alguém não indeciso, mas alguém disposto a tomar uma decisão de alterar o curso da sua história. Alguém que não deseje mais todos os dias fazer a mesma coisa ou viver a mesma experiência, mas alguém que busque algo novo para a sua vida. Alguém que queira experimentar Cristo de forma intencional, fazendo com que outras pessoas também sejam e experimentem intencionalmente através da sua vida a experiência que você teve. A realidade de uma igreja não é tão somente uma realidade intramuros, mas a realidade daqueles que se propõem ter um propósito de transformação e de uma missão que não é impossível, porque não há nada que possa intentar contra Deus, e agindo Deus quem impedirá. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou o Messias, e eu desejo que você vá à sua cidade e conte tudo aquilo que aconteceu, porque eu não quero que você seja a única, mas que eu seja servido a todos. João 6,35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele continua pregando isso, ele continua dizendo: aquilo que vocês tanto procuram, vocês acabaram de encontrar. Eu sou o novo pacto, eu sou a nova aliança, eu sou aquele que fará com que vocês não precisem mais se escravizar em templos religiosos, porque naquela época, irmãos, um judeu pobre não tinha condição
de prestar o seu sacrifício e de se santificar. Sabe por quê? Porque os animais eram vendidos apenas no templo. Se você chegasse com um animal, um defeito era inventado e o seu sacrifício não era aceito. Havia corrupção naquele lugar. Havia a insurgência espiritual naquele lugar em rejeitar pessoas vulneráveis, pessoas pobres, que não tinham a mínima condição de encontrar naquele lugar um lugar de refúgio, um lugar de recomeço, um lugar de restauração para a sua dor. Eu desejo em nome de Jesus que esse lugar, que a Igreja Batista Central seja esse lugar, onde pessoas ao entrarem por essa porta com os seus defeitos, com as suas manias, com o seu estilo de vida, muitas vezes ao nosso ver, equivocado, não sejam rejeitadas pelo que elas são, ou pelo que elas trouxeram aqui, mas que elas sejam aceitas, e que alguém caminhe ao lado delas, assim como Cristo caminhou, mostrando a água da vida, que por si só trará a transformação, sem o nosso julgamento. Nós não podemos colocar preço nas pessoas, e nem colocar uma etiqueta nos seus pecados, mas nós precisamos amar como Jesus amou. Nós precisamos ser a água da vida que alimenta e alimenta eternamente. Não há nenhum outro caminho que não seja o caminho da salvação em Cristo, o capaz de fazer com que o seu coração seja transformado e você jamais volte a sentir espiritualmente sede outra vez. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e fechar os seus olhos. Eu queria que você orasse nesse momento. E tivesse um diálogo com Cristo agora. Senhor, eu estou aqui, nesse lugar, ouvindo essa palavra. E talvez eu esteja usando a sua casa como um poço, que me traga uma sensação momentânea de saciedade, que me traga um controle emocional, um mecanismo de controle para que eu não volte a ser o que eu era. Mas eu agora, Senhor, entendo que eu preciso de um encontro e um diálogo real. Eu preciso provar da água da vida para que eu seja alguém diferente. E mesmo assim, Senhor, vivendo as minhas dificuldades, sendo quem eu sou, que não haja um sentimento dentro do meu coração, como se essa igreja ou como se Deus estivesse me rejeitando. Porque eu sei que esse lugar é um lugar de transformação. Eu sei que eu posso fazer com que o meu lugar não seja uma Samaria, mas um templo de adoração, um templo onde Deus habita, onde seu Espírito Santo esteja presente. Senhor, eu sei que Tu és Espírito e eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Eu quero me afugentar das rejeições, das memórias traumáticas que eu tenho. Eu quero curar as minhas feridas. Eu quero ter um amor intencional. Eu quero fazer com que a minha experiência contigo seja uma experiência real, duradoura, rumo à eternidade. Senhor, eu desejo que o Senhor deposite sobre o meu coração uma missão. Eu não quero saber se aos meus olhos ela vai ser impossível. Eu não quero saber se aos meus olhos ela vai ser uma missão difícil de fazer. Não importa qual seja o caminho, árido, quente, difícil. Eu quero simplesmente fazer, porque o Senhor me levantou e o Senhor me capacitará. Não olhará para os meus erros, não olhará para as minhas limitações, apenas dirá o que eu tenho que fazer, porque o Senhor me ama, me perdoa e me faz beber de uma fonte inesgotável. Se você, nesse momento, entende que você precisa de algo novo para a sua caminhada espiritual, algo novo para a sua caminhada familiar, algo novo que venha da fonte da água da vida para a realização dos sonhos que você talvez tenha depositado no altar do Senhor. Se você precisa de algo novo com relação às perspectivas que você tem, com relação a quem será no futuro seu esposo, esposa,
qual será seu emprego, seu futuro, seu chamado. Eu quero dizer a você que esse momento, esse altar está te aguardando. Se você entende que essa palavra é para a sua vida e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua história, eu quero convidar você também durante esse cântico a vir aqui experimentar algo novo através dessa adoração e então orar junto conosco em nome de Jesus. Vamos adorar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de ti. Mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Convidar o pastor Natan para orar. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vamos cantar, incendeia. Vamos! Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O coração arder de novo, fazendo um novo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Eu quero viver algo novo. Uma das coisas que nós precisamos, irmãos, é não ter medo da verdade. Uma coisa, enquanto o pastor Edmilson pregava, Jesus perguntou para aquela mulher: como vai o seu marido? Irmãos, aquela pergunta foi uma pergunta difícil. Por que aquela pergunta foi uma pergunta difícil? Porque aquela pergunta era o encontro daquela mulher com a verdade dela. E você sabe que tem perguntas que nós queremos nos isolar, nós queremos nos esconder. Mas tem horas que tem certas perguntas que elas são reveladoras, elas são abençoadoras. Não é porque ela nos expõe, mas é porque elas trazem cura sobre a nossa vida. Aí Jesus falou para ela: é verdade, o marido que você tem não é o seu marido. Mas foi a partir dali que aquela mulher teve um encontro de transformação e recebeu algo novo da parte do Senhor. Talvez você está aqui, foi ministrada essa palavra sobre a sua vida e você talvez precise, para viver algo novo, ter um encontro com a verdade. Entenda, a verdade nunca é a sua inimiga e nunca é a minha inimiga. A verdade de Deus é nossa amiga, porque Ele é o restaurador da nossa vida. Ele é o renovador da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. E porque Ele é o nosso Salvador, quando Ele fala a verdade e nos coloca de frente com a verdade, é para trazer sobre a sua vida restauração e cura. Talvez você está aqui nessa noite e está precisando de uma visitação de Deus. Senhor, tem coisas na minha vida que precisam ser tratadas. E aí eu quero convidar você para você sair do seu lugar e vir até aqui à frente para a gente poder orar juntos. Eu sei que esse momento é um momento que a gente fica pensando muitas coisas, mas enquanto o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, a gente fica com aquele friozinho na barriga mesmo, a gente fica meio assim, o que vai acontecer? Vai acontecer coisa linda, vai acontecer coisa maravilhosa, porque aquilo que Deus produz na nossa vida é sempre algo exponencial e algo maravilhoso. Então, antes de eu orar, se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui à frente, eu quero orar com você e quero orar por você. O Jefferson já está aqui, nós estamos aqui. Então, se Deus está falando no seu coração, sai do seu lugar e vem até aqui, que eu quero orar por você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus está fazendo coisas lindas na sua vida, sabia? A gente tem ficado feliz demais com aquilo que Deus está fazendo. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Você chegou aqui e você precisa tratar algo com o Senhor. Algo que está te prendendo. Está impedindo você de viver algo sobrenatural da parte de Deus. Chegou a noite de você viver algo novo da parte de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Que Deus abençoe os nossos adolescentes. Deus tem falado com eles e eles têm um coração muito inclinado. Às vezes me preocupa porque conforme nós vamos ficando mais velhos, o nosso coração fica mais endurecido e mais enrijecido. Continuem com o coração de vocês assim, quebrantado diante do Senhor. Deus dá para fazer coisas lindas em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Nós reconhecemos, assim como aquela mulher samaritana, que a fonte que sacia a nossa sede está em Ti. Por isso, Senhor, nós nessa noite nos encontramos aqui no Teu altar, com as nossas vidas, com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa mente, com o nosso coração, Senhor, rendidos diante do Senhor. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas aqui diante do Senhor. Pai querido, nós Te louvamos, porque quando o Senhor nos coloca de frente com a verdade, é sinal que o Senhor vai restaurar a nossa alma. Como diz a Tua palavra, o Senhor vai restaurar a nossa sorte.
O Senhor vai reparar os nossos caminhos e vai trazer restauração à nossa vida. Por isso, Deus, nós bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome porque os nossos adolescentes têm entendido isso. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque casais têm entendido isso. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque nós, como liderança dessa igreja, temos entendido que nós queremos viver algo novo na Tua presença para a glória do Teu nome. Algo que venha do Teu trono, algo que corra em nós e sobre nós como um rio de água viva, trazendo renovação, renovação de entendimento, trazendo libertação, trazendo harmonia em nossas casas. Senhor, que o Senhor nos livre de fazer das nossas casas uma Samaria. Que o Senhor nos livre, Senhor, de fazer da nossa igreja uma Samaria, Senhor, lugar de hostilidade. Senhor, mas que no nome de Jesus, as nossas casas, a nossa igreja, a nossa vida, seja fonte de reconciliação para a glória do Teu nome. Para que seja, Senhor, também a nossa vida, Pai querido, um lugar que flua, Senhor, flua o Teu rio, flua as Tuas águas, fluam, Senhor, rios de água viva para a glória do Teu nome. E quando alguém olhar para nós, Senhor, que eles saibam e que eles reconheçam que Jesus, o restaurador, se encontrou conosco e por isso a nossa história está sendo escrita novamente. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Traz uma renovação sobre nós nessa noite. Algo do céu sobre nós. Se alguém aqui entre nós precisa de libertação, Senhor, opera a libertação para a glória do Teu nome. Quebra as cadeias em nome de Jesus. Traz transformação, Senhor, que somente o Teu Espírito pode fazer. Pai querido, nós rogamos nessa noite, realiza feitos notórios e maravilhosos entre nós, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado e para que a Sua igreja seja edificada. Senhor, nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio e que o amor de Deus, o nosso bendito e amoroso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa viva esperança, e que a comunhão e consolação do Espírito esteja com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra e com toda a nossa igreja aqui reunida, desde hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, pode se assentar. Deus abençoe pastor Edmilson Júnior, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Quero aqui dar um recadinho aqui. Primeiro, lembrar você que na quarta-feira nós temos culto, temos chamado as nossas quartas-feiras de Quarta Viva. Então você vai vir e vai ser uma grande bênção. Nós não podemos ser apenas crentes que vão se nutrindo de domingo a domingo, mas que sejamos, crentes também para poder orar, buscar a face do Senhor. Chegou um recadinho aqui dizendo que tem cantina do Ministério Semear e você vai poder comer um salgado com caldo de cana. Então você vai poder fazer isso. E você vai poder fazer ainda melhor do que isso. Você vai poder pagar um caldo de cana e um salgado para quem está perto de você. Olha que bênção. Olha a bênção de Deus na tua vida, se abençoando a vida do outro. É verdade? Então, brincadeiras à parte, né? Mas se alguém sentir tocado, nós estamos à disposição, né, filha? Estamos à disposição. Maravilha, querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da paz do Senhor e de vitória. Vai na paz do Senhor, que Deus te guarde e leve você em paz para o seu lar.